E estamos de volta com o Cai na Roda. A nossa convidada de hoje é a jornalista Suzana Barelli. Suzana tem uma coluna no caderno Paladar do Estadão, que é Levan Filosofia. Mas não é esse o tema principal de hoje. O tema principal de hoje a gente já entra daqui a pouquinho. Primeiro, eu gostaria de pedir para vocês que dessem o like, espalhassem o vídeo, comentassem com os amigos, para que o Jornal GGN se torne mais relevante nas plataformas, principalmente no YouTube, e o Cai na Roda possa aparecer um tiquinho mais. Suzana, obrigada por aceitar nosso convite. O tema é denso, mas a gente vai encarar esse tema com seriedade que merece. Você vai conversar hoje com Patrícia Faerman, Gabriela Lodi, Cíntia Alves, Tatiane Correia e eu, Lourdes Nassif. E eu começo. Esse tema que eu falei, que é denso e que a gente vai encarar com seriedade, é a questão do racismo estrutural. A Suzana tem 2 filhos, a Gigi e o Igor. E os dois, e o Igor, principalmente agora, passou por uma situação muito séria, muito grave de racismo num shopping, num centro comercial aqui de São Paulo. Suzana, para começar a nossa conversa, conta o que aconteceu e a gente entra nessa discussão que é tão importante. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu estou pensando aqui quando é que eu tive a honra de ser entrevistada só por mulheres. Eu estou achando assim, para um painel de 5 mulheres, acho que é a primeira vez. Talvez vocês escutem isso de várias pessoas que vocês entrevistem. Mas gosto dessa ideia de estar numa mesa redonda, que é uma mesa virtual, só de mulheres. E, né, bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. E a história que eu vou contar é um tema que eu nunca achei que seria... Eu nunca achei que seria o meu tema. Eu estou descobrindo que eu tenho que entrar nessa batalha de chamar atenção para um racismo estrutural e que eu não imaginava que seria tão premente, tão escancarado e tão doído, né? O que aconteceu agora no final de março, eu sou viúva e eu tenho 2 filhos adotivos, uma menina de 14 e um menino de 10. E o que eu venho percebendo, principalmente desde a pandemia, e eu acho que não é uma questão da pandemia, mas eu acho que é uma questão do meu filho estar crescendo, deixou de ser um menininho e agora é um menino, já daqui a pouco um pré-adolescente, é que a gente vem enfrentando várias situações de racismo. Em geral, é uma coisa mais velada, mas essa que aconteceu foi muito escancarada e foi uma coisa que doeu muito na gente e que eu percebi que eu tenho que contar, que a gente tem que refletir, que a gente tem que pensar, e até que é uma forma de como é que a gente começa a olhar para frente, né? E eu falo assim, de toda essa conversa, se eu conseguir que um caso de racismo seja evitado, já valeu a pena, né? E o que aconteceu? O meu filho, a gente faz terapia, né? Eu falei, eu sou viúva, e a gente faz, todo mundo aqui em casa faz terapia, não tem opção não fazer terapia. E eu tenho um esquema, uma vez por semana, ele vai para o terapeuta, e bem do lado, assim, parede a parede, tem um centrinho comercial, que é administrado por uma empresa que eu vinha saber depois, que chama Estante Center. E é tipo um centro comercial de rua, assim, são várias lojas, um lugar para estacionar, e você fica lá, né? No caso, assim, tem uma doceria que eu frequento sempre, normalmente eu deixo ele na terapia, e vou para essa doceria e fico trabalhando lá. E meio já tem uma rotina, assim, eu tenho uma preocupação, como eu venho dessa área, você já falou de vinho, né? Eu trabalho muito com enogastronomia, eu tenho um cuidado de não consumir muito doce aqui em casa, mas, assim, eu tenho um acordo que saindo da terapia pode um brigadeiro. Então, o que aconteceu naquela sexta-feira fatídica, eu estava nessa doceria e estava trabalhando, tem uma hora, né, enquanto ele está na sessão, e o terapeuta traz ele para mim. Aí eu pedi lá, até a própria atendente, ela já sabe que eu peço sempre um brigadeiro, ela já tinha falado, a senhora quer o brigadeiro? Eu falei, quero. Então, estava tomando meu café, trabalhando, e o brigadeiro já estava na mesa esperando por ele.
O terapeuta trouxe ele, mas o terapeuta ele não leva até dentro da doceria. Ele vê, ele deixa o menino ali no estacionamento, vê que meu filho está entrando, meu filho entrou, ele vai embora. E aí o Igor entrou, essa doceria tem ar-condicionado, então é uma porta de vidro de correr que fica meio entreaberta. Tem uma placa grande de aberto, mas fica meio fechada a porta. Assim. Então meu filho abriu a porta de vidro, entrou, falou, oi mãe, e eu estava na mesa mais perto da porta. Oi, mãe, e já foi pegar o brigadeiro, né? E assim, isso durou 2 segundos, 3 segundos no máximo. E aí, nisso, uma pessoa abre a porta e chega e fala assim: não pode estar pedindo aqui. Ele falou isso e me deu um negócio, assim, porque eu estava lá na loja, tinha quase 1 hora, tinha mais de 1 hora. Então, eu sabia quem estava na loja. Era a atendente, que me atende sempre, e uma cliente que eu tinha visto entrar. Então, assim, a única pessoa para quem o segurança poderia estar se referindo era para o meu filho, né? E assim, que eu falei assim, deu 2, 3 segundos que meu filho entrou, né? Não é que ele ficou observando, que achou que... Não, ele simplesmente ficou muito claro. Ele viu que era um menino negro, e se é um menino negro entrando numa loja, só pode ser um pedinte. Foi um raciocínio muito rápido que ele fez. E eu percebi isso. E aí o que eu falo, que essa questão da pandemia, que a gente acabou vivendo outras situações de racismo, e eu sempre fico a minha versão contra a versão da pessoa, e aí ninguém acredita muito, né? Fica aquela coisa, mas não é bem assim. E eu sabia que o único jeito de eu sair dessa situação era gravar. E aí eu levantei da mesa, eu lembro que eu peguei o celular, sabe quando você não acerta a senha, você já mostra que você está muito nervosa, e fui para ele com o celular. E veio falar, e falei, não estou entendendo. E aí o segurança, ele ficou do lado, se eu não tivesse chegado, o segurança teria entrado e teria tirado o meu filho. Mas eu cheguei, eu fiquei bem na frente do segurança, e eu falei, não estou entendendo. Aí ele falou, não pode estar pedindo aqui. E eu falava, mas como assim não pode estar pedindo? Não estou entendendo. Não, porque não pode ter, ele ficava, não pode ter pedinte aqui. E eu falava, mas não estou entendendo, quem está pedindo? Né? Aí nisso meu filho falou, eu sou filho dela. Aí ele falou, então tá tudo bem. Aí eu falava, não tá tudo bem. Como é que tá pedindo? Quem está pedindo? E se estiver pedindo, qual é o problema? Então, assim, a gente teve uma conversa na qual eu gravei tudo e que ficou claro. E aí o segurança comenta que ele fala, não, são ordens dos meus supervisores. Aí eu peço para falar com os supervisores, aí ele não me dá o contato, mas ele dá o nome, ele fala, não, na placa do estacionamento tem o contato da empresa, por isso que eu sabia que era essa empresa, que é essa Stand Center. E ele falou, não, a minha ordem aqui é não deixar as pessoas pedirem, eu tenho que tirar as pessoas que estão pedindo, né? Então, assim, foi uma conversa muito difícil, muito doída, e até teve uma hora que meu filho falou, mas você está sendo racista, né? E ele falou, não, e aí ele mostra, uma cena que ele mostra a cor dele. E quando a gente vem para o colorismo, esse segurança ele é mais negro do que meu filho, entendeu? Mas ele não. Então, meu filho falava, isso é um racismo. Ele falava, não. E eu falava, não, você viu um menino negro entrar e achou que era um pedinte. E ele não tem nem como alegar. Não, eu observei, eu vi que era um pedinte. Não tem, assim, não deu tempo para ele observar. Foi assim, o Igor entrou e pegou o brigadeiro, assim, não teve nem tempo dele falar, não, estudei a pessoa, vi que estava te importunando. Não deu tempo para acontecer isso. Né? Ficou muito claro, muito escancarado, que ele viu um menino negro, e o menino negro só pode ser um pedinte, já que está entrando num bairro de classe média alta de São Paulo. Isso aconteceu em Perdizes. E aí, até que uma hora eu pedi nome, essas coisas, aí ele foi embora, ele saiu, em nenhum momento ele me pediu desculpa, aliás, em nenhum momento administrador, ninguém me pediu desculpa ainda do que aconteceu, nem isso eles fizeram, né? E aí eles foram embora, e a atendente, que é a Mônica, foi, né? Tava tudo, a atendente e a menina que estava lá na loja foram super solidárias, viram que a gente estava super nervoso, aí pega um brigadeiro, pega uma água, não sei o quê, e foi isso. Aí eu, né, acolhi meu filho, eu abracei muito, e aí vem aquela pergunta que você quer morrer. Ele fala, mamãe, mas é só por causa da minha pele, né, que aconteceu tudo isso?
né? E você tem que falar que e você tem que ser forte. Então é muito difícil, é muito difícil. E aí foi isso, aí a gente foi embora, né? E aí eu deixei ele na escola e liguei para a escola super acolheu, a escola fez uma atividade com ele, com as crianças dele, para o Igor poder contar e trabalhar um pouco isso. E aí eu cheguei em casa, eu trabalho em casa, e aí eu comecei a ver o vídeo, liguei para um advogado que eu conheço, pedi ajuda e falei, vou postar o vídeo. E aí eu postei o vídeo, né? Escrevi um texto, racismo é crime, postei o vídeo e deu essa repercussão que eu não esperava. Para mim, eu postei o vídeo, era um desabafo, né? Uma coisa de... Era um desabafo, né? E de repente deu uma repercussão muito grande. E é isso, a história é essa, né? Foi o que aconteceu. Né? Foi a primeira vez que você passou por uma situação de racismo com os meninos? Não foi. O que eu percebo, assim, com a minha filha, o racismo é mais velado, é aquela coisa assim. O que eu acho muito louco, assim, a minha bisavó foi escravizada, né? Então, assim, a gente tem exemplos de negros na família e nunca me pareceu que, sabe, o preconceito nunca foi tão escancarado quando você, tipo assim, meu avô é negro, né? Mas o preconceito nunca foi tão escancarado como é com as crianças. Com a minha filha, aquela coisa assim, de às vezes você está numa loja, não sei o quê, ela se sai um pouco longe, eu começo, filha, a mamãe está aqui, meio dizendo, porque você percebe assim, que às vezes você está em alguns lugares e as pessoas estão acompanhando o que você está fazendo, né? Os seguranças estão acompanhando. Então eu chego assim, eles já sabem que eu sou escandalosa, que eu descobri que o jeito que eu tenho para me defender um pouco é ser escandalosa, então eu falo, a mamãe está aqui. Ah, filho, sempre falo filho, filha, assim, para deixar claro que tem uma ligação, tem um parentesco aí, né? Não chamo pelo nome, eu falo, eu tô aqui, né? Eu sempre dou um jeito quando eu acho que a situação tá ficando, que tem gente olhando demais pra gente, eu sempre dou um jeito de fazer uma coisa assim. E o que aconteceu, assim, na pandemia, eu fui pro interior, a gente tem uma casa no interior, de um condomínio fechado, e nesse condomínio teve um dia que meu filho foi expulso da quadra de tênis, que era a única quadra de tênis. E demorou para eu saber, porque eu estava trabalhando, ele estava andando de bicicleta na quadra e tiraram ele da quadra. E aí, meio quando ele falou, eu estava atrapalhada, não entendi direito. Aí depois, sei lá, uma hora depois, eu fui conversar com ele. E o que aconteceu? Eu estava na quadra, e aí veio um cara e perguntou meu nome. E ele aprendeu que você não tem que dar informação para estranho. Aí ele não respondeu. Aí a pessoa perguntou onde é que ele morava. E ele não respondeu, né? Ele não disse que ele era um morador do condomínio, né? E aí a pessoa tirou ele da quadra, né? Falou, então sai porque a gente quer jogar. E sendo que assim, a quadra é dos moradores. E esse cara nem era um morador, era um amigo do morador que estava lá. A quadra é para uso dos moradores. E aí quando eu cheguei, que o meu filho foi me contar a história, e eu fui, né? Eu comecei a ler, eu falei, mas peraí, aí você vai lembrando, você olha a roupa dele, tá com uma calça rasgada, mas, gente, né, tava, sabe, plena pandemia, a última coisa que vai se preocupar é com roupa, porque aqui em São Paulo eu me preocupo com roupa, entendeu? Assim, tipo, calça rasgada, tênis velho, é para escola e só, assim, não pode, você vai sair, não pode ter roupa rasgada, né, essas calças que adolescente gosta, não pode, o tênis tem que estar novo, né, tem que estar arrumado, eles não têm essa liberdade que eu tinha, entendeu? Ou que eu tenho de sair com a roupa que eu quiser na hora que eu quiser, né? Se eles vão para um lugar mais público, um lugar público, eles têm que estar bem vestidos, né? O que é muito ruim, porque já é uma liberdade que você está tirando deles. Mas a gente toma esse cuidado porque a gente sabe que tem problemas. E aí, mas assim, ali eu nem imaginava que ia ter algum problema. Ele tá, né? A gente tem aquele negócio, aquela casa tem mais de 10 anos, ele cresceu ali, conhece todo mundo, vive solto. Não é um lugar que você imaginava que ia ter um problema assim. E ele estava totalmente assim, roupa pandemia, calça rasgada, tênis velho,
né? A camiseta estava do lado contrário, cabelo por cortar, e estava totalmente, assim, totalmente como a criança pode se vestir num dia que você vai ficar, né, dentro de casa, ali numa área mais tranquila. E quando eu cheguei para a pessoa e falei, eu queria saber por que você tirou o meu filho daqui, né? E quando eu falei meu filho, a pessoa regalou o olho, sabe como a sensação que eu tinha que passou na mente, na cabeça dele, assim, nossa, era o filho da madame, né? Não era o filho do caseiro que eu achei que era, né? E aí ele chegou para mim e falou, não, mas eu não tratei ele mal. Só que assim, se vamos começar, você tirar alguém de um lugar não é tratar mal, já dá várias interpretações aí. E eu falei, não, mas não é essa a pergunta. Eu quero saber por que você tirou meu filho. E ele falou, não, mas eu não tratei ele mal. E eu falava assim, não, mas por que você tirou meu filho da quadra? E, não, mas desculpa, mas veja bem, eu não queria magoar, né? Então, assim, porque é o filho da mulher branca, que chega com o português correto, com uma postura de... Né? A gente tem essa postura de jornalista, que a gente sabe aparecer, né? A gente sabe... então, aí ele pede desculpa, mas na hora de tirar o menino da quadra, não pede desculpa, né? E aí a pessoa que estava jogando tênis com ele fala, não, vamos continuar o jogo, por que está atrapalhando, sabe? Aí vira um rebu, e o fato é que eu não tinha nenhuma prova. Como é que eu não tinha como dizer você foi racista, você está sendo racista. Não tinha nada, porque assim, né, o que aconteceu era assim, a palavra dele contra a minha palavra. E esse episódio, para mim, foi muito doído, até porque eu esperava uma solidariedade que eu não tive, né? Mas me mostrou que você tem que ter... que você tem que estar armada para se defender. Então, quando aconteceu esse evento na doceria, eu já estava preparada. Eu sabia que se eu fosse conversar com segurança, essa história ia morrer ali. Eu precisava de prova, eu precisava, mais que prova, eu precisava registrar o que estava acontecendo. E aí esse vídeo ficou muito poderoso, né? E é isso, mas assim, não é a primeira vez que a gente viveu essa história e a gente sabe que provavelmente não vai ser a última. Suzana, quando eu vi o episódio, né? O seu episódio do seu filho, eu lembrei de uma situação. Eu moro numa cidade do interior de São Paulo, não é uma cidade pequena, é uma cidade grande, São José dos Campos, mas é interior. E outro dia teve um debate aqui sobre feminismos e participou a Elisa Lucinda e a Letícia Soares, e elas trouxeram muito o debate da mulher negra, né? O feminismo da mulher negra. E ao final do debate, abriram para perguntas, e aí a gente teve cenas de perguntas, assim, com muita vergonha, né? Assim, nós que estávamos escutando as perguntas, os tipos de perguntas que eram feitos. Uma das participantes, uma das mulheres presentes, se levantou e ela disse que ela, como mulher branca, e também dentro do cenário de que esse debate ocorreu dentro de um shopping de classe média alta, então já com um público aí mais elitizado, né? Então essa mulher foi e perguntou, falando que ela era, ela como mulher branca, ela era mãe de 2 meninos negros, e que ela ensinava para os filhos dela que o machismo só existe para quem quer ver. Ou seja, o machismo só está nos olhos de quem enxerga o machismo. Que era isso que ela ensinava para os filhos dela e que ela nunca tinha passado por nenhum episódio, nenhuma situação de... Ai, perdão, eu tô falando machismo, mas é racismo, né? Racismo, que o racismo só existe nos olhos de quem quer ver. Né? E aí a Elisa teve que explicar para ela que, apesar de todas as maravilhosas intenções como mãe da bolha racial que ela estava, como mulher branca, os filhos dela, em algum momento, passariam por episódios de racismo ao pisar na rua, né? Mas foi uma situação muito constrangedora a pergunta. Mas quando você citou agora há pouco essa situação de que você se preocupa, inclusive, com a forma de se vestir dos teus filhos, né? Que é uma situação que nenhuma criança branca teria que precisar passar ou imaginar ter que cuidar se vai com uma calça rasgada ou não. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua percepção do racismo nessas bolhas de classe social média e alta,
conservadora, né? Se você percebe que tem essa situação diferente e mais escancarada, né? E também, como mulher, né? Você falou que você se considera mulher branca. Você, como mulher branca, como que é a dor de você perceber o racismo sendo vivenciado pelo teu filho, assim? Como que isso choca, assim, né? Como isso te chocou e te machuca, né? Enfim. Então, Patrícia, tem várias perguntas nessa pergunta, né? A primeira coisa, o que eu estou descobrindo, e eu acho que é um pouco o que aconteceu com essa mulher que você falou, é que, assim, a gente vive numa bolha, né? Essa classe média alta. Eu vivo numa bolha, e na minha bolha, as pessoas... Tem gente que acha lindo eu ter adotado crianças negras, acha que eu fiz um bem para a sociedade, e, na verdade, assim, eu adotei filhos, a gente formou uma família, né? A questão racial não era um ponto na adoção. Na adoção era encontrar crianças que a gente reconhecesse como filhos e que a gente adotasse para construir a nossa família, e foi o que a gente fez. Né? Na nossa relação, a questão da pele nunca foi um problema. E assim, o meu marido vem de uma família que tem algumas pessoas que foram adotadas, ele tem duas tias adotadas, uma branca e outra negra. E então, assim, era muito, a adoção era uma coisa presente, a gente sempre falou que a gente ia adotar. E a questão racial nunca foi um problema. Até porque aquela coisa que eu falei, a minha família, por parte de mãe, é de Salvador, e tem, né? E aquela coisa, minha bisavó foi escravizada, né? Então, eu não... Assim, a questão racial não era um problema, mas o que eu comecei a perceber, e isso é uma coisa recente, é um pouco, talvez, de ingenuidade minha, ingenuidade nossa, é que a gente vai ficando na nossa bolha, que é uma bolha de jornalista, é uma bolha que consegue pagar a escola particular para os filhos, e é uma bolha onde quase não tem negros, né? Tem negros, mas não é a maioria, né? E isso, o colégio que os meus filhos estudam, que é o Colégio Equipe aqui em São Paulo, é um colégio que está preocupado com toda a questão antirracista, e agora, inclusive, está com um projeto de entraram pessoas negras nos inícios do ciclo, com bolsa de estudo. Então, assim, tem um projeto de inclusão. Mas o fato, assim, é que o que eu acho que essa mulher falou, assim, é que, assim, até uma certa idade das crianças, se você quiser, você consegue com que elas não se percebam negras, entendeu? Porque as crianças não veem diferença de cor. Isso é uma coisa de adulto, de preconceito de adulto, de adolescente para adulto. E eu sinto isso, assim, tanto que hoje eu faço um esforço para incluir mais meus filhos, porque, na verdade, assim, quando eu olho a minha história era... Tudo bem, a gente cresceu num bairro que era de classe média baixa, meu pai veio do mundo sindical, então a gente tinha um ambiente, mas é um ambiente que tem poucos negros. E se você não parar para pensar, você vai convivendo, você vai indo, e quando você vê, você está numa bolha de brancos, e aí o preconceito ele acontece assim, porque nenhum amigo meu vai ter preconceito do meu filho, porque é o filho da Suzana, entendeu? Ainda mais assim, essa área que a Lourdes falou, né? Eu trabalho com vinho, é super glamuroso, então é uma área... O vinho não precisa ser elitista, mas no Brasil, em várias situações, ele é elitista. Então, é uma área que você vai em restaurante bacana, que tem um monte de... Só que, assim, então, assim, é o filho da Suzana, a filha da Suzana, que está indo com a Suzana. Então, não é o negro, é a filha da Suzana, é o filho da Suzana, entendeu? É como se pudesse ter duas categorias. E o que eu acho, assim, é que essa bolha, a gente ficou tempo demais nessa bolha, e eu tô agora me esforçando para sair dessa bolha, sabe? Então tem um amiguinho negro, vamos na casa desse amiguinho, tem um amigo negro, vamos conversar com essa pessoa, porque eles eles se reconhecem já como negros, mas eles precisam realmente se reconhecer como negros, né? E a partir daí, e para eles não é tranquilo isso, assim, né? É uma coisa... Só que, assim, eles precisam se reconhecer mais do que eles percebem, assim, porque, né?
Então, tem esse lado. Agora, quando vem para o meu lado, por exemplo, que é uma coisa que eu descobri que eu fui muito ingênua, mas isso não me faria fazer a minha história diferente, eu teria feito tudo como eu fiz, é que, assim, a minha mãe, infelizmente, ela faleceu ela faleceu um pouquinho logo depois da Gigi chegar, e assim, tanto ela quanto meu pai deram muita força quando a gente chegou e falou, a gente vai adotar. Então, assim, sempre foi muito aceito os meus filhos no meu núcleo familiar, né? Mas, assim, a minha família, eu falava, não, mas minha bisavó foi escravizada, meu avô é negro, né? Meus tios todos têm pele mais escura, minha mãe tinha uma pele mais escura. Então, eu não via racismo com eles, sabe? Não, né? Passava férias em Salvador, era super tranquilo, né? Então, eu falava, não, tudo bem, tem um racismo, mas o racismo ele não é tão gritante, assim, ele é gritante, mas não é tão gritante. E você descobre que ele é muito gritante mesmo. Isso que eu falo que é uma ingenuidade minha, né? De tipo assim, eu tenho um amigo negro, ontem eu estava falando com ele. Ontem ele foi parado numa blitz e o guarda ficou perguntando, né? Não, mas esse carro é seu, mas é seu mesmo, sabe? Uma coisa que o guarda jamais fala comigo. O guarda me para e pede desculpa, né? Tá parando, não, preciso ver seu documento, a senhora, por favor, né? Tem uma postura diferente. E eu acho que a principal questão aqui para mim é que, por não ser negra, eu não vivi, eu não sei aonde estão as situações de racismo. Porque assim, ninguém olha, é o que eu falei, eu posso andar mal vestida que não muda, quer dizer, sabe, não, se eu for num lugar de calça rasgada, ela é descolada, ela é, né, não é uma questão para as pessoas. Então, me falta muito essa percepção para conseguir proteger meus filhos, sabe? E porque não só meus filhos, mas para poder porque quando você fala, tipo, né? Eu estava conversando outro dia com uma amiga negra, ela sabe onde está, ela sabe que ali não dá para entrar, que ali não dá para fazer não sei o quê, porque ela viveu isso desde pequenininha, o que é um horror ela ter vivido essa situação desde pequenininha, mas ela sabe evitar problemas, ela sabe evitar, obviamente nem sempre é possível, mas assim, sabe evitar questões que podem dar trabalho, vamos dizer assim, que podem dar situações mais críticas. Eu não sei, porque eu não sei, porque essas coisas não acontecem comigo. Então, quando você está pensando, primeiro, em empoderar seus filhos e segundo, em proteger, e eu não sei o que vem primeiro, se é o proteger ou se é o empoderar eles, me falta elementos, porque eu não vivi isso quando eu era pequena, entendeu? Eu não vivi, porque é uma outra realidade. E aí dói também, porque você não espera e você vê, e fica o que dói muito, por exemplo, nesse caso, além de tudo, eu falava, bom, essa história terminou bem, e bem muito entre aspas, porque eu estava lá. E quando eu não tiver? Né? E quando eu não tiver? Como é que vai ser? Né? O policial vai tratar bem? Não vai tratar. Né? Ele vai parar em blitz? Vai parar em blitz. Né? Então, assim, é uma dor de quase de... não sei definir a dor, mas dói muito por causa disso, porque você vai percebendo que assim, você não... Né? É uma situação assim, que ali poderia ser muito pior, né? O segurança podia ter entrado e ter puxado meu filho. E será que ele não vai fazer isso em algum momento, quando ele tiver adolescente indo com os amigos numa lanchonete, alguém achar que confunde ele, né? Então, assim, isso é muito difícil, isso é muito doído. Né? E aquela coisa, né? Aí eu pergunto, outro dia, um dos jornalistas que me entrevistou era negro, eu perguntei, que cuidados você toma? Ele falou, Suzana, eu, por exemplo, eu não uso boné, porque eu já percebi que se eu tô de boné, eu me param na rua, o policial me para. Aí eu já falo, putz, meu filho adora boné, agora daqui a pouco vou ter que tirar o boné dele, porque é um jeito de proteger. Então, é muito... como é que eu vou dizer? Muito, você se sente muito pisando em ovos e tentando aprender
como é que você vai sobreviver nessa história, entendeu? E acho que é isso, respondi. Suzana, eu lembrei, nos Estados Unidos, eles têm até uma expressão, foi até tema de debate eleitoral. Eu lembro que eu assisti um debate do Trump com o Biden, e uma das perguntas era sobre o que eles achavam de uma situação que acontece muito nas famílias americanas, que é os pais negros passarem para os filhos algumas dicas, né? Eles chamam de the talk, né? A conversa. A mãe ou o pai sentar com a criança que é negra desde pequena e já ensinar determinados procedimentos, determinadas ações que eles não podem fazer, determinadas condutas. Você citou boné, mas, por exemplo, andar com guarda-chuva, porque podem achar que é uma arma. Enfim, não correr se a polícia quiser te abordar de jeito nenhum, não corra. Comprar uma coisa em loja, você tem que andar com a nota fiscal do que você comprou. Vai para um shopping, não leve mochila, porque provavelmente vão ficar achando que você está querendo enfiar alguma coisa dentro da mochila. Enfim, tudo isso lá, eu acho não, pelo que eu entendi, isso foi um tema, até por causa da morte do George Floyd, isso foi um tema muito presente nas eleições lá, e eu acho que refletiu um pouco aqui também no Brasil, né? A gente passou a ver, por exemplo, na Globo News, mais jornalistas negros discutindo quando o assunto é negro, né? Porque tem que ter esse lugar de fala. E até me choca quando a Paty conta pra gente que uma mãe ensina para o filho que racismo está nos olhos de quem vê, né? Porque a gente sabe que não é isso. E a gente que é mãe sabe que tem que se policiar o tempo inteiro. Eu também vivo essa realidade de escola particular com a minha filha, ela é pequena, ainda tem 6 anos, mas assim, eu vou em reunião de pais ou vou em eventos da escola, eu conto nos dedos as crianças negras que estão lá. E se a gente não ficar se policiando, enchendo o saco para que tudo seja mais inclusivo para pessoas, enfim, tratar não só de racismo, mas homossexualidade, feminismo, tudo isso, machismo, não vai mudar nada, né? Mas, enfim, depois de todo esse comentário X, o que eu queria saber era se você levou essa questão adiante, se vai ter processo contra a empresa de segurança, enfim, porque é uma coisa que me chamou até a atenção você ter falado que o segurança era mais negro, em termos de colorismo, né, do que seu filho. Isso atravessa, né, essa coisa de ser racismo estrutural, você vê negro sendo racista com negro e ele acha que não é racismo porque ele também é negro, então não pode ter, né, racismo de negro com negro. Enfim, você levou adiante o processo, alguma coisa assim? Eu tô levando, eu fiz BO, essas coisas todas, eu contratei um advogado. Segunda-feira eu já tenho uma audiência na delegacia, as coisas estão andando. A ideia é processar e fazer... Quando você falou, né, eu nunca achei que eu tivesse um lugar de fala no movimento antirracista, e eu vejo que eu tenho um lugar de fala, que é um lugar de fala de uma branca que se faz ouvir, muito provavelmente por ser branca, né? Tudo bem, tem aquele vídeo que é muito forte, mas eu acho que o fato de eu ser branca, o fato de, sei lá, meu pai ter sido uma personalidade no mundo econômico desse país, eu acho que várias coisas fazem com que eu seja ouvida. E eu acho assim que é uma bandeira que virou minha bandeira também, e não é uma luta minha, eu acho que é uma luta da sociedade, e eu tô levando, assim, já advogado contratado, processo correndo, o Procon já me procurou, o Procon criou uma divisão Procon racial, eles já tomaram meu depoimento. Então, assim, eu tô divulgando, né? Que é um papel que eu, né? Como jornalista, você tem uma voz de divulgação, e eu acho que esse é meu papel agora, né? E é o tipo da coisa, por exemplo, você perguntar ao meu filho, quando eu falo, né? Eu falo das entrevistas e tal, ele tá muito, assim, é um assunto que ele não quer mais ouvir, né? E eu tô falando muito por cima para ele, falou, a mamãe hoje teve que falar com outro jornalista, mas outro dia eu mostrei uma matéria, ele ficou super incomodado, eu falei, vou dar um tempo, não vou mostrar mais, mas eu acho que, e assim, para mim, a gente tá conversando, não sei qual é o tamanho dessa imagem, assim, mas vocês já viram que eu chorei umas 2, 3 vezes, eu me emociono com isso, e eu acho que tá tudo certo, né? Não tem que esconder, se eu fiquei com vontade de chorar, é porque esse assunto mexe muito, né? E eu vou levar, assim, eu vou divulgar esse processo o tempo todo. Para quem me segue no Instagram, redes sociais, eu vou divulgar. E o que a gente está montando o negócio do processo com o advogado, e tem um ponto que eu falo, vai ter o processo normal, né? Aquela coisa, racismo é crime, ponto, né?
E já mandaram mensagens para mim, coitado de segurança, ele também está sentido. Ok, ele precisa aprender que não pode fazer. Agora, o que eu tô pedindo é muito, porque não adianta, assim, essa Stunt Center ir demitir o segurança, né? Que, na verdade, é uma empresa terceirizada que contratou segurança e tal. Não adianta demitir, assim, uma das coisas que a gente conversa muito para pedir no processo é que tenha um treinamento para essas pessoas, porque o que a gente percebe é que não dá para achar, por exemplo, tem uma questão ali, você tem várias questões sociais. Primeiro, assim, tem um menino que ele achou que o segurança está lá para tirar pedintes. Então, assim, você primeiro, peraí, mas se a gente está nesse país com essa desigualdade social do jeito que está, como é que a gente lida com pedinte? Não é varrendo e pondo embaixo do tapete, são pessoas, né? A gente tem um monte de notícia de fome, tudo que é muito sério. Então, assim, a gente somos todos brasileiros, a gente tá nesse barco, né? Então, assim, tem que pensar que são pessoas, agora, principalmente assim, os seguranças, e não só ali nesse mini shopping, mas em qualquer lugar, eles estão muito na linha de frente do racismo, né? Várias histórias que a gente escuta é o segurança que pegou, é o segurança, sei lá. Esses caras têm que passar por um treinamento antirracista, eles têm que, sabe, tem várias empresas de consultoria para empresas, de como é que você faz a sua empresa ser mais diversa e saber lidar com a diversidade, né? E eu peço isso, eu não sei como vai rolar o processo, não sei o que o juiz vai decidir quando chegar nele, mas eu gostaria muito que um dos ganhos dessa história fosse que tivesse treinamento para essas pessoas, um treinamento com um viés antirracista, porque, né, não dá para continuar, não dá para ser assim, né? O que eu falei, minha questão não é demitir ou não demitir esse segurança, eu quero que esse segurança seja treinado, né? Agora, esse segurança fez uma coisa que não podia fazer, e você levantou um ponto assim, ele não se vê como negro, porque, na verdade, assim, ele precisa do emprego, o patrão mandou, não, você não pode, você tem que tirar qualquer pessoa que é pedinte aqui. Então, ele está lá na cabeça dele, tem que tirar pedinte, tem que tirar o pedinte daqui. Então, vem um negro, o negro só pode ser pedinte, né? E ele nem percebe que ele está sendo racista, né? Eu espero que depois de tudo isso ele tenha percebido que ele foi racista e que ele já tenha mudado o comportamento dele. Mas, assim, a gente... eu acho assim, só reclamar e só processar, ou só não é reclamar o termo, é só divulgar e processar, não é assim que a gente vai resolver, né? Eu acho assim, tem várias coisas que podem ser feitas, e nesse caso específico é batalhar para que seguranças tenham curso, tem que fazer cursos antirracistas né, e saber lidar, porque ainda mais assim, do jeito que está o nosso país, até o final, né? Essa economia a gente está vendo como está, né? A pobreza vai estar aí, ela está aí, né? As pessoas têm fome, as pessoas estão pedindo, né? E aí, como é que você resolve? Né? Claro que assim, você dá uma comidinha, uma coisa assim, você não está resolvendo a questão estrutural, que aí não é do racismo, mas é uma questão da distribuição de renda desse país e tudo mais. Mas é uma pequena contribuição que você pode fazer, né? E não ver um pedinte como uma pessoa, para mim, é muito... É uma questão que me incomoda muito. Agora, se a gente ir para o caso específico, ficou muito claro que o pedinte só pode ser negro. Então, mas por que só pode ser negro? Porque é o que a gente falou lá no começo da nossa conversa. A gente vive um racismo estrutural, né? E as pessoas nem percebem, né? Mas é isso, estou processando sim. A gente tem que lutar com maior cursos de cidadania, de antirracista para policiais também, os seguranças e os policiais. A maioria dos policiais que a gente vê são negros, e todos têm o mesmo approach com meninos negros, adolescentes negros, jovens negros.
Então, o negócio é uma briga boa, é uma briga que vale a pena, porque está demais da conta. E aí, só fazendo um adendo, não é nem da pergunta, mas um comentário. A gente vê como esse caso reflete a situação social do Brasil como um todo, porque a gente vem de um governo onde minorias são tratadas como se fossem um zero à esquerda. O representante negro de uma instituição que deveria representar os direitos e lutar pela cidadania negra trata negros que brigam como racismo, como vitimistas, que foi o caso do presidente da Fundação Palmares. Sim. Ele mesmo negro retinto, se posicionando a favor de um sistema racista contra aqueles que brigam contra o racismo, acho que o buraco ainda é muito mais embaixo, sabe? Eu acho que a gente precisa partir para uma educação cidadã desde o berço. E eu acho que o que você tem feito com os meninos é um exemplo de mostrar para as pessoas que é possível. Eles são cidadãos, ele não é a cor de pele que vai diferir nada. Não é a cor de pele, você é um cidadão, você paga seus impostos, você tem ensino. Não é a sua cor que vai te diferenciar, gente. Pelo amor de Deus, eu fico doida com esses assuntos. Mas eu acho que é um começo, você mostrando para eles que quem está errado não são eles, quem está errado é a sociedade. É a sociedade atual. E eles são uma chave para essa mudança. Pode falar, queria falar. Não, pode falar, Gabi. Não, eu só ia pegar o gancho da Tati, dessa questão da revolta, que foi uma questão que você própria comentou, que você tem uma dor muito grande de saber que se você não estivesse lá, o que aconteceria com eles. Que é até uma pergunta que eu queria te fazer, que como que você gostaria que as pessoas se portassem numa situação como essa, para que seus filhos tenham aliados caso isso aconteça? Porque como é uma questão estrutural da sociedade, talvez no futuro outro segurança ou outro policial ou outra pessoa que tenha um comportamento racista, que não tenha nem consciência que seja racista, de tão subconsciente que isso está hoje na sociedade, mas quando isso acontecer, para que seus filhos tenham aliados e tenham pessoas que se revoltem com isso quando vem, porque quando você postou o vídeo na internet, provavelmente não, eu sei que eu acompanhei, e as pessoas se revoltaram, teve uma grande revolta, comentários, repercussão, mas lá dentro, quando aconteceu na confeitaria, as pessoas se revoltaram, a outra cliente foi te ajudar, outra pessoa filmou o que estava acontecendo, outra pessoa te ajudou, outra pessoa foi conversar com o cara, porque eu acho que isso falta um pouco também na sociedade. A gente coloca muito em pauta o racismo, mas a gente não coloca em ação, principalmente pessoas brancas que são aliadas ao movimento, porque a pauta racial é uma pauta de lugar de fala dos negros, óbvio, mas foi o que você pontuou. Teve uma grande repercussão por você ser uma mulher branca, sabe? Teve uma grande questão judicial por você ser uma mulher branca usando esse lugar, e hoje você acolheu essa bandeira, mas os seus amigos brancos, por exemplo, também acolheram essa bandeira por você também? Tipo, mesmo ele tendo filhos brancos, como que você sente um pouco essa relação? Então, eu acho que tem algumas coisas aí, Gabi, para a gente falar. Primeiro, assim, eu me senti muito acolhida. Eu, graças a Deus, a gente tem amigos que ajudam muito. Mas também eu já ouvi comentários de amigos não tão íntimos, meio, mas se fosse um pedinte, tudo bem o que o segurança fez, entendeu? Então é aquela coisa, vale porque é o filho da Suzane, entendeu? Se fosse outro negro, tudo bem, né? Pessoas que estão no meu convívio social. Então, a gente vê que essa questão é muito mais funda, muito mais a sério. As pessoas ali na lanchonete, elas não fizeram nada. Elas, depois que a pessoa foi embora, elas foram muito solidárias, né? Talvez elas não tenham feito nada, até porque elas viram que eu estava gravando. Então, assim, eu estava me protegendo, né? Eu estava protegendo meu filho ali. Talvez elas não tivessem feito nada por medo, eu não sei, mas eu sei assim, que passou o episódio, elas foram, né, a cliente, a funcionária,
elas foram bastante solidárias comigo. Na hora, não foram. Quer dizer, na hora elas não fizeram nada, né? O que eu acho, assim, claro que eu gostaria que toda situação de racismo, que viesse alguém defender, né? Não com meu filho, com a minha filha, mas com qualquer um, né? Óbvio que eu gostaria que fosse isso que acontecesse, mas eu sei que nem sempre é possível. Mas o que eu percebo é que, assim, o fato de eu ter um vídeo fez muita diferença, né? De você ter uma prova disso, de você não está inventando, não é uma palavra, a minha palavra contra a palavra dele, né? É um fato ali narrado. Você pode interpretar, por exemplo, tem uma pessoa, até uma empresa que faz treinamento antirracista, ela postou o meu vídeo no TikTok. O TikTok é uma mídia social que eu não sei usar. Esse vídeo teve 2 milhões de visualização, né? É muita coisa, é muita coisa. E nesse monte de visualização, aí tem 5 mil comentários, aí eu fui ler alguns, né? E aí, assim, tem gente que comenta que é solidário, que fala, nossa, é a dor dessa mãe. Porque, assim, são pessoas que não têm a menor relação comigo, não tem... Elas veem o vídeo só, e no vídeo eu não apareço, né? Eu estou filmando segurança e aparece um trechinho do rosto do meu filho, bem rápido. E essas pessoas, elas... Então, assim, tem esse lado solidário, putz, que horror, esse racismo estrutural e tal. E tem gente que escreve que eu estou fazendo... Como é que chama em copo? Um terremoto, não é terremoto, estou fazendo... Tempestade. Uma tempestade em copo d'água, entendeu? Então, é interessante ver como a sociedade se posiciona, né, nessa questão, né? E ok, pontos de vista diferentes fazem parte, uma democracia é assim mesmo. Mas não era o que eu ia falar. Então, assim, tem esse lado da pessoa né, cada um se posicionar de uma maneira, mas o que eu acho, assim, a gente está num mundo mais tecnológico, a gente está num mundo da imagem, e eu acho que você ter provas, isso te ajuda. Então, eu acho que uma maneira de proteger ok, o policial está lá tratando mal a pessoa. Eu não tenho segurança que se eu for reagir, se o policial não vai me prender também, porque você nunca sabe, né? Mas filmar, documentar, depois se oferecer para ser testemunha, eu acho que tudo isso ajuda, porque na hora tem muita coisa assim, a gente sabe que tem, para as empresas dói no bolso, não adianta, a gente sabe disso. Então, assim, você ter provas, você ter um material que possa ajudar num processo, que possa ajudar para que a empresa perceba que realmente o seu funcionário teve uma atitude racista, eu acho que tudo isso é uma coisa que a gente tem que estar muito ligado para fazer, né? Que ajuda. Óbvio que eu quero toda a solidariedade do mundo, óbvio que eu quero que, se acontecer com meus filhos, que eu gostaria que não acontecesse nunca mais, mas se acontecesse, que tivesse uma solidariedade, que a pessoa viesse, porque eu vou sempre abraçá-los, né? Eu vou sempre... a mãe é meio... Acho que toda mãe é meio leoa, né? Você vira... Você vai, né? Mas... Então, assim, eu acho que essa coisa de se preocupar em ter provas, em ajudar, e depois, por exemplo, você ser acolhida, porque eu saí muito destruída. Quando o cara foi embora, quando eu estava filmando, assim, eu não sei como as minhas perguntas fizeram lógica, ainda bem que fizeram lógica. Acho que você põe uma armadura e vai lá, mas quando ele virou as costas e foi embora, minha perna tremia de um tanto, assim, eu tinha uma vontade de chorar, assim, de uma raiva, de uma frustração, de uma dor, e eu falava, meu, não posso fazer, eu tenho que abraçar meu filho, eu tenho... E aí, assim, eu me senti acolhida ali na loja, entendeu? A Mônica, a atendente, veio e falou, não, vou tirar um café para você, pegou outro brigadeiro, deu para o meu filho, né? Aí a moça veio conversar comigo, que absurdo. Então, assim, essa acolhida ajuda, mas eu acho que o que precisa mesmo precisa também, não é mesmo? Mas ter essa preocupação de como é que você denuncia os casos, porque
não denunciar, eu acho que você está sendo muito conivente com as atitudes antirracistas e também é aquela coisa, né? Com as atitudes machistas, eu acho que a denúncia é uma maneira. A denúncia assim, é você olhar a situação de frente. Eu acho que isso é muito necessário. Né? Você não vai resolver nenhum problema estrutural se você não olhar de frente a questão. Né? Acho que é isso. Suzana, agora falando da Suzana profissional, da Suzana jornalista. Você é bastante conhecida pelo seu trabalho na cobertura do setor de vinhos, com relação à cobertura. A pergunta de $1 milhão. Para quem quer começar a beber vinho com o dólar a essa altura do campeonato, está na casa dos 4,70 mais ou menos, quais as recomendações? Vinho brasileiro, dá uma olhada nos vinhos da Argentina, vinhos do Chile, tem algum tipo de uva? Qual que é a sua recomendação? Então vamos lá, eu sou uma jornalista, eu fui repórter de economia há muito tempo, até que eu acabei migrando para o vinho. O vinho entrou como um hobby, uma coisa que eu não sabia, até adulta, né, que eu falei no começo, meu pai vinha do mundo sindical, a gente tomava cachaça em casa, cachaça, cerveja, caipirinha. O vinho eu sempre achei que era uma coisa que não era para mim, não era para mim no sentido que eu não ia gostar, não que não fosse para mim, eu achei que eu não... E eu acabei entrando por diversas razões, adorei, e hoje escrevo de vinho, hoje não, já tem um certo tempo que eu escrevo de vinho e eu gosto muito, é uma profissão que é também um hobby, mas é uma profissão. E o que a gente vê, principalmente na pandemia, é que muita gente chegou ao vinho, isso é muito legal. O vinho, principalmente aqui no Brasil, ele tem uma imagem muito elitista, né? Só que ele não precisa ser assim. Claro que você tem vinhos que têm uma percepção, que tem um terroir, que aí a gente vai entrar num termo mais técnico, que eles são mais sofisticados mesmo, que toda a pompa e circunstância para abrir uma garrafa, não sei o que, tem um sentido, mas tem um sentido em vinhos muito específicos. Né? Posto isso, o que a gente vê, né? Que você me pergunta assim, como é que você começa? Eu sempre dou, o meu conselho é sempre, e além de escrever, eu acabo dando várias palestras de vinho e tal, como é que você aprende a entrar nesse vinho, né, entrar nesse mundo e a gostar de beber vinho? Tem 2 conselhos. Quem anota não bebe mal 2 vezes, que é uma frase de um crítico que faleceu durante a pandemia, que é o Jorge Carrara. Então, assim, se anotar os vinhos que você não gostou, mais do que os vinhos que você gostou, isso te ajuda a você não comprar de novo aquela garrafa que você já não gostou. E a outra máxima é que vinho é litragem. Quanto mais você beber prestando atenção, melhor você vai saber, né? Agora, posto isso, o conselho que eu dou para quem está começando. Você vai no supermercado, o supermercado hoje em dia representa mais de 60% da venda de vinhos, né? Então, você vai num supermercado e você escolhe lá, por exemplo, um Cabernet Sauvignon, que é o nome da uva, está escrito no rótulo normalmente, chileno. Aí você compra lá 2 Cabernets de produtores diferentes e você prova e você meio marca o que te chamou a atenção, se você gostou, se você não gostou. Aí a próxima vez você compra um outro Cabernet chileno, né? E tenta lembrar o que eu gostei desse vinho, agora comparando com esse, o que eu achei mais interessante. E aí, a próxima vez, você vai e você compra um Merlot chileno, né? Aí você vai começar a sacar, putz, o Merlot é uma uva que é mais assim, né? Em geral, o Merlot é mais macio, o Cabernet tem uma estrutura maior. Aí você vai ver no que você gosta. Aí depois você compra um Cabernet argentino, né? E vai tentando fazer a mesma comparação. Né? Isso você pode fazer com amigos, você vai anotar, é muito importante no vinho, porque nem sempre a memória você lê, mas você não precisa ficar anotando essa coisa, sentir o aroma de não sei o que, de tal. Os aromas, eles dizem muito, quando você é um especialista, você entende que algumas variedades tendem a ter certos aromas, outros tendem a ter outros aromas, mas você está começando, você não precisa sacar aroma, você pode ir bem despretensioso, assim, gostei desse vinho porque ele era mais macio, esse outro vinho tinha um negócio de astringente, que é o tanino, quando o tanino está muito evidente, o vinho fica astringente na boca, que é aquela sensação de banana verde na boca,
E você vai marcando as características do vinho, e aí você vai, conforme você vai fazendo esse exercício, você vai aprendendo mais sobre vinho. É o conselho que eu sempre dou, eu acho que é um bom jeito de começar a entrar no mundo do vinho. O que a gente tem sobre origens? O vinho brasileiro, ele melhorou muito, né? E melhorou muito graças também à concorrência, graças principalmente à concorrência do vinho importado. Muitas vezes o vinho brasileiro, ele é caro, porque é caro fazer vinho e o Brasil taxa muito, tanto o vinho importado quanto o vinho brasileiro. Mas o vinho brasileiro tende a ser mais barato do que o vinho importado. Então, vale a pena ir para o vinho brasileiro também. Você vai comparando uva, vai comparando preço, vai comparando região. E o vinho brasileiro não tem o frete, né? Então, por exemplo, um vinho chileno, um vinho argentino, o frete deles é menor do que um vinho francês que teve que cruzar o Atlântico, né? Então, pela mesma faixa de preço, muitas vezes, se você está preocupado, né, o vinho chileno e argentino, eles tiveram uma despesa menor, né? Tipo, quando não tem imposto de importação, do que teve um vinho espanhol para chegar no Brasil. Então, proporcionalmente, né, os vinhos aqui da América do Sul tendem a ser mais baratos, tendo a mesma qualidade, na mesma qualidade do vinho importado. Mas eu acho que o vinho, que a diversidade faz o vinho, e você beber vinho só de um país não é legal, você perde muito dessa riqueza, você perde, de repente, você tem coisas para descobrir em outros países, então eu acho que não tem que ter uma preocupação com origem. Eu acho que não pode ter preconceito com o vinho brasileiro, porque tem muito vinho brasileiro muito bom, mas assim, também tem muito vinho brasileiro muito ruim. Assim como tem muito vinho de Bordeaux maravilhoso, e tem muito vinho de Bordeaux que se abre e fala, nossa senhora, meu fígado não merece nem um gole disso aqui. Então, assim, o fato de ser vinho bom ou vinho ruim não tem. Todos os países fazem vinhos bons e vinhos ruins, né? Mas assim, o que a gente tinha era muito preconceito com o vinho brasileiro, e isso está melhorando, assim, porque os brasileiros efetivamente fizeram um bom trabalho, tem muito vinho legal no Brasil, e principalmente assim, porque os produtores brasileiros descobriram essa vocação de espumante. O Brasil faz belos espumantes. De novo, nem todo espumante brasileiro é bom, mas o Brasil, na média, faz espumantes bem interessantes. E isso vai abrindo portas para o consumidor e para o vinho brasileiro. Você prometeu uma degustação para a gente explicar os passos da degustação. Não, eu falei que ia estar, porque é muito engraçado, assim, eu estou acostumada a fazer live essa pandemia toda, todo mundo vive de live, faz live, e com essa questão de racismo, eu sinto falta eu sinto falta né, a gente fica, que nem eu estava assim, eu estava aqui, eu estou muito chá também, então eu estava na live com uma xicrinha de chá, que é o que eu tomo, né, quando estou trabalhando, mas quando a gente faz, eu estou acostumada a fazer live com uma taça de vinho, aí eu falei que abri uma taça de vinho para vocês, e eu abri um vinho português, eu não sei quais são as uvas aqui. Portugal tem uma coisa que é muito legal, que a Portugal e Itália também é assim. Tem uma coisa que chama variedades autóctones ou variedades indígenas, são as variedades que são originárias de cada região, né? E tanto Portugal quanto a Itália, elas têm várias uvas que são próprias desses dois países e que muitas vezes a gente não conhece, né? Eu dei o exemplo do Cabernet Sauvignon, da Merlot, que são uvas que são francesas, elas têm origem na França e são duas uvas que se espalharam pelo mundo todo, né? Mas em nome da diversidade, que bom que outros países mantiveram também as suas próprias uvas. Esse vinho eu não sei qual é a uva dele, né? Não olhei, eu peguei aqui para a gente. Na verdade, eu tenho que profissionalmente provar muito vinho, então eu abri uma garrafa que eu tenho que provar. É um vinho português, é um vinho alentejano. E aí o que eu posso fazer, não sei se te adianta assim, então, né, a gente, por exemplo, quando eu pego um vinho para provar, né? Então você põe na taça, a temperatura tá certa, e você não precisa ser muito xiita com a temperatura. Já você põe na geladeira, deixa meia hora, 40 minutos e serve na taça. Se ele estiver gelado demais, o que vai acontecer assim, você vai ter dificuldade para sentir os aromas, porque está muito gelado, né, os aromas não aparecem tanto. Então é só deixar esquentar um pouco, né, na taça que resolve. Né? Pior é quando você abre um vinho que está quente, aí não tem o que fazer. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu abri o vinho, né, me servi, aí ele está na taça, e aí eu cheiro,
né? E esse aroma da taça tá parada. Já me deu uma ideia do que deve ser. E ele tem aqui, ele tem muita fruta vermelha madura. E a gente sabe que essa fruta mais madura, em geral, ela vem de regiões mais quentes. E esse vinho, eu já sei, mas mesmo é alentejano. Alentejo é uma região mais quente de Portugal, então eu espero essas notas aromáticas mais, essa fruta mais eu peguei uma amora aqui, que foi a primeira coisa que me veio, mexa, amora, uma fruta nessa que a gente chama de fruta preta, assim, mais, né, e mais assim, mais madura. Aí você chacoalha o vinho, né, você agita o vinho, né, os aromas são voláteis, e aí você cheira o vinho para sacar os aromas de novo, né? E normalmente, depois, por que a gente agita a taça assim? A gente agita para liberar mais aromas e para sacar os aromas. Aí outra coisa que aconteceu, não sei se o vídeo pega, quando eu estou agitando, tem um negócio que chama lágrima. Que lágrima é quando está escorrendo ao longo da taça. Quando essa lágrima é mais grossa, mais viscosa e demora mais para escorrer, isso está te dando uma informação que esse vinho é mais alcoólico. Então, assim, eu já sei que esse é um vinho de um teor alcoólico mais alto. Agora, isso não quer dizer que o vinho vai ser melhor ou vai ser pior. Só que está me dizendo que ele tem mais álcool. Se ele tem mais álcool, ele provavelmente vai ter um pouco mais de estrutura na boca, né? Mas o que eu quero é que na hora que você põe na boca, que ele esteja balanceado. Assim. Se o álcool estiver equilibrado, não é uma questão. Eu só estou tendo... Porque quando eu fui explicar para vocês, eu esqueci de mostrar. Normalmente, o que você faz? Você pega... Quando você serve o vinho, depois você põe numa superfície... Que nem aqui, eu peguei um papel, você põe numa superfície branca e aí você vê a cor dele. Né? Aí tem várias informações que a cor me dá, né? Que é um pouco... Se ele tem uma coisinha branca aqui, meio transparente, que a gente chama de halo, eu sei que esse vinho é mais antigo. Se tem pouco halo... E se o halo está todo, a cor dessa cor é uma cor rubi, eu sei que esse vinho é jovem, então assim, ele vai me dando informações visuais que eu vou confirmar no aroma e depois vou confirmar na boca. E aí a gente prova o vinho. Ele né? Você não tinha bebido ainda, né? Eu passei a live toda tomando chá. Então, assim, ele é um vinho que ele mantém essa coisa frutada na boca, mas ele tem esse tanino, que é o que eu falei da distingência, muito macio, assim. Vários dos vinhos alentejanos são assim. Então, ele enche a boca, ele está equilibrado, eu não percebo, eu sei que ele tem um álcool alto pela lágrima que eu estou vendo, mas o álcool na boca não está desbalanceado. E eu provei, e é um vinho que tem uma persistência boa. Então, mais ou menos é assim que eu avalio um vinho. Não sei se era isso que vocês queriam, vocês querem, né? Com certeza, ficamos aqui com água na boca. Eu acho que a Tati estava pedindo o nome dos vinhos que ela pode ir em busca, que estão num preço decente e tudo mais, mas se você não fizer, a gente entende porque você trabalha com isso e é complicado. Bem, na verdade é o seguinte, nem é uma questão de trabalhar com isso, nem nada. É que desde a pandemia, antes eu sabia mais ou menos os preços de vinho, onde encontrar. E hoje em dia o preço virou uma bagunça, você não... Porque teve essa coisa do dólar, subiu, depois baixou, aí vendeu muito, teve uma demanda, depois agora deu uma caída. Então, assim, hoje em dia eu não sei, é muito difícil, assim, eu não sei mais. Antes eu sabia de cabeça, o preço da maioria dos vinhos mais, vamos dizer, mais comerciais. O que eu faço para os amigos, assim, que eu falo assim, ó, então, em vez de eu te indicar, você está no supermercado, você quer comprar um vinho numa faixa X de preço. Então, me manda uma mensagem quais são os vinhos e a partir desses vinhos que você me falou, eu te indico qual que é melhor. Né? Você pode fazer isso comigo. Vocês têm meu contato, daí vocês não põem todas as pessoas que nos assistirem, pelo amor de Deus, eu não dou conta. Tem aplicativos, né, Suzana, que podem ajudar também, com pessoas colocando as opiniões sobre os vinhos que tomaram. Tem, mas eu sou meio crítica de aplicativos, mas eles ajudam e tal. Né? Eu acho que a questão porque vale mais a sua opinião do que a opinião de um aplicativo, entendeu? Experimentando tantos vinhos como você, que trabalha com isso, você tem um favorito? Um rótulo favorito? Não. Eu acho que na hora que eu tiver um rótulo favorito,
perdeu a graça esse mundo, entendeu? Porque o mais legal do mundo do vinho, eu acho que é essa diversidade, essa coisa de você descobrir e as safras influem. Então, esse ano esse vinho estava nessa característica, no ano seguinte choveu mais, o vinho mudou o perfil. Então, assim, essa diversidade do vinho é o que mais me agrada. Agora, assim, eu sou uma pessoa, eu tomo muito mais branco do que tinto, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu gosto muito de vinho branco. O vinho branco é uma categoria, um estilo que melhorou muito de qualidade no mundo todo. Eu gosto muito. E eu tomo muito espumante. Para mim, qualquer desculpa, eu estou abrindo um espumante. Quando o poder aquisitivo permite, eu estou abrindo um champanhe, que realmente é diferenciado. A maioria dos champanhes também, aquela coisa, também tem uns champanhes meio complicados, mas se eu não, ou estou abrindo um bom espumante brasileiro. É um estilo que eu gosto muito. E tem essa questão também de espumante, prosecco, champanhe, que é tudo espumante, mas cada um é feito numa região diferente ou com uvas diferentes, não é isso? Basicamente são métodos diferentes e perfis diferentes, né? Se eu for falar de espumante em geral, né? Champanhe é o vinho espumante elaborado numa região específica da França, que é a região de Champagne, e só em Champagne você pode chamar o seu vinho espumante de champanhe. Todos os demais são chamados de espumantes. E tem 2 métodos principais de você elaborar os espumantes. O espumante, em geral, são vinhos que primeiro a uva você fermenta para virar vinho, e depois você faz a uva fermentar de novo, que é onde ela ganha essas borbulhas. Aí você faz fermentar num ambiente fechado, onde você segura as borbulhas e elas ficam presas na garrafa. Tem 2 métodos principais nessa segunda fermentação. Um é o método que essa fermentação acontece na garrafa, que é o método de champanhe, e que tende a dar um vinho mais complexo, né? Porque as borbulhas ficam ali, aí a levedura fica ali, vai fermentando, né? O gás carbônico fruto da fermentação vai soltando, que vai virando as borbulhas. E você tem um outro método que chama Charmat, que é uma fermentação que acontece em grandes tanques, né? O Prosecco, por exemplo, é só elaborado pelo método Charmat. E, em geral, o Charmat, ele dá origem a uns vinhos mais frutados e menos complexos, né? Então, tem momentos, você está num coquetel, você está numa festa, um Charmat vai te dar muito prazer, isso explica muito o sucesso dos Proseccos. Agora, quando você quer, harmonizar com uma comida, né? Você precisa de um vinho, um espumante que tem uma complexidade maior. Então, ele vai ser elaborado pelo método, o que se chama o champenoise, o método clássico, o método tradicional, tem o seu porquê. Então, tem métodos né, conforme que objetivo você quer com a bebida. Você quer beber na beira da praia, você vai num chamar e tá tudo certo. E o que tem, assim, aí cada região, o Brasil, inclusive, teve uma época que queria um nome para o espumante brasileiro e nunca conseguiu, né? Porque na Champagne é champanhe, né? No resto da França, os demais espumantes feitos por esse método clássico, eles são chamados de cremant, né? Você tem um cremant da Borgonha, por exemplo, que é o champanhe, entre aspas, elaborado na Borgonha. O cava, que é o espumante espanhol, também é só elaborado quando passa com a segunda fermentação em garrafa. O Prosecco eu já falei que é Charmat, mas tem um espumante italiano que é muito bom, que chama Franciacorta, que é feito pelo método clássico. Então, assim, você tem vários estilos de espumantes, assim como você tem um vinho tinto que é levezinho, que é gostoso, você tem um vinho que tem um tinto que tem um pouco mais de corpo, e até você tem vinhos muito estruturados. Então, assim, tem muita diversidade no mundo do vinho. Acho que isso é o legal, assim, você está sempre se surpreendendo. Muito bom. Nós já passamos de monte a nossa proposta de 1 hora de programa e a gente deixou porque o vinho também era um tema que a gente estava programando de abordar com você. Não, a próxima vez, se vocês quiserem uma próxima vez, a gente combina. A gente compra o mesmo vinho e a gente fala, que aí fica mais... Perfeito. Né, para trocar. Adorei. Vai ser um Cai na Roda de final de ano ou de aniversário, quando a gente completar 2 anos de Cai na Roda. Pode ser. Fazer uma degustação com finalzinho brinde. É gostoso isso, né? Mas, Suzana,
Eu quero te agradecer muito por ter vindo ao Cai na Roda hoje, compartilhar a sua luta, que é a nossa luta também, mais que nunca estamos vendo isso. Que tem a questão do lugar de fala, mas tem a questão do lugar de luta. E nosso lugar é o lugar de luta. Toda pessoa tem que se engajar na luta antirracista, na feminista, na democracia. A gente tem que estar mais engajada. A gente não pode viver à margem da sociedade, à margem de pontos tão graves que estão cercando a nossa vida. Então, muito obrigada por sua participação. O GGN está aberto, desdobramento, ou para a gente fazer uma nova frente aí de enfrentamento do problema do racismo no Brasil. A gente está junto. Tá bom, eu só posso agradecer. Acho que foi uma conversa bem gostosa, né? Apesar de ser um tema que não é um tema gostoso, não é um tema fácil, mas eu acho que é um tema que tem que ser falado, que tem que ser repetido, né? Essa história da mãe que diz que não tem racismo, mesmo ela tendo filhos negros, provavelmente hoje ela já, eu espero, né? Ela muito provavelmente já percebeu que não é bem assim, e eu espero que ela consiga empoderar os filhos dela para enfrentar essa batalha, né? Mas é isso, sigo à disposição, obrigada por chamarem. Estamos aí. Obrigada também pela solidariedade. Obrigada, Suzana. Obrigada a você, Suzana. Obrigada pela entrevista, Suzana. Eu posso fazer um tintim aqui do meu lado. Tintim. E a gente faz aqui com a canequinha. Tintim. Com xícara de café. Copo. Até uma próxima, gente. Obrigada. Tchau.